Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou José Roberto, sou gerente de diversidade e gestão de talentos da West Rock. Eu estou aqui hoje falando de casa, vou falar aqui ao vivo com vocês. Eu sou um homem branco, gay, cis, estou usando uma camiseta azul e aqui o óculos também. E o fundo que tem atrás de mim é o fundo do nosso evento. A gente vai falar aqui um pouquinho nessa sessão. Na verdade, era para o Bruno conseguir participar com a gente, mas ele teve um imprevisto aí que não teve como. Talvez ele consiga entrar aí no meio da live. E se for o caso, ele participa depois. Se não, eu sigo aqui com vocês. Já estava combinado com isso com ele também. E a gente vai falar nessa sessão do tópico que talvez seja o mais avançado que a gente tem para falar sobre diversidade, que é justamente os números, né? Como calcular ou como projetar, como definir, que números são esses, como é que a gente coloca. Muitas vezes eu percebo que a gente acaba copiando de outras empresas, né? Então, empresa X colocou lá tantos por cento, vamos colocar também. Isso é basicamente o que causa, né, essa impossibilidade de atingir as metas quando você copia. Então, todas essas metas elas têm que ser definidas de acordo com as suas necessidades. O que a gente tem de premissa de tudo isso, eu vou compartilhar um pouco minha tela aqui com vocês, é começar a fazer, se eu puxar, eu estou com dois monitores, tá? Então, quando eu olhar aqui para o lado, é que eu estou vendo o outro monitor que eu vou usar de apoio para poder apresentar, porque a ideia hoje é passar pelos navegadores, navegar pelo dashboard, navegar pelas planilhas e mostrar coisas muito mais avançadas mesmo para quem estiver acompanhando a gente. Então, primeira definição, né? Ou seja, que metas a gente define para a empresa? E tem muitos caminhos, acho que não tem o caminho certo. Eu posso falar aqui do caminho que a West Rock tomou, mas o que a gente tem de definição na West Rock, basicamente, a primeira que surgiu veio do nosso time global. Então, veio, que a gente fala, né, top-down, então veio de cima para baixo, uma meta simplesmente colocando, ok, a empresa toda precisa ter 25% de mulheres até 2025. Em todas as unidades West Rock do mundo tem essa meta. Então, essa é uma primeira meta que a gente tem para trabalhar. Deixa eu só abrir aqui a outra. Ok, está aqui nas perguntas, beleza. Então, essa é a primeira meta que a gente colocou, 25% de mulheres até 2025. Legal. Depois nós temos uma segunda meta, daí foi uma meta local. Então, o Jairo, que é o presidente da West Rock Brasil, assinou um compromisso com a ONU Mulheres de 50% de mulheres até 2030. É uma meta muito robusta para a gente? É por conta do nosso local de partida. Então, hoje, se a gente olha a West Rock, e imagino que seja a realidade de outras indústrias também, quando a gente fala do administrativo, do escritório administrativo, corporativo, é muito mais fácil. Já tem, o nosso corporativo hoje tem mais de 50% de mulheres, que são cargos de gestão, tem muitos cargos, não são apenas, né, mas tem muitos cargos de gestão, talvez onde tenha mais cargos de gestão, e a grande maioria ali de mulheres. Agora, a grande maioria, não, a maior parte de mulheres. E aí, quando você olha para as unidades para operação, para produção fabril, essa quantidade é muito menor. Então, a gente olhou lá, a unidade tinha 6%, 8% de mulheres no seu quadro de operação. E para a gente mudar isso, não é simplesmente contratar, né? Se vocês tiveram a oportunidade de assistir a apresentação da Cíntia, da Silvia e da Cris, que foi hoje de manhã, sobre a aceleração da diversidade nas nossas comunidades, passa muito por este processo. A gente não consegue simplesmente colocar a vaga e contratar, porque isso não foi feito antes. Então, essas mulheres dessas comunidades, e muitas vezes a West Rock está inserida em cidades menores, onde a West Rock é a maior empresa da região, essa comunidade não foi preparada. Então, as mulheres ali muitas vezes nem enxergam que seja o papel dela, ou que ela possa trabalhar na West Rock. Quando a gente coloca agora de forma mais incisiva e mais afirmativa, de olha, venha, se inscreva, você pode sim ser operadora de empilhadeira, operadora industrial, operadora florestal, você pode trabalhar com a gente vê um começo de mudança com tudo isso. Então, perceba que não é apenas a definição de uma meta, e isso eu falo lá no treinamento intermediário, que é o treinamento para líderes, a gente coloca a meta de um lado, essa meta é cascateada em questões, em budget, perdão, caramba, fugi a palavra agora, em avaliação, em bônus. Então, essa meta é cascateada para os outros líderes, mas a gente tem que dar uma contrapartida. Ok, que ferramentas a empresa vai dar de apoio a esses líderes? Porque não adianta definir a meta e depois não vir um shortlist, né, uma contratação
diversa para essas pessoas. Legal, então, isso é só um preâmbulo para a gente falar aqui dessa definição de metas. Nós temos, então, 50% de mulheres até 2030. A importância de assinar um compromisso público é para que essa meta de fato se estabeleça. Então, hoje, falando, ok, no momento assustou a princípio, né? Falar, caramba, a gente não é só contratar, a gente tem que preparar a comunidade, tem que preparar essas pessoas, tem que mudar a nossa forma de pensar, tem que mudar a nossa estrutura interna, tem que mudar os vieses da nossa liderança também, que muitas pessoas ainda acreditam que mulher não vai performar bem, mulher não quer trabalhar na fábrica, então a gente tem que ter um trabalho interno também. Mas, a gente está falando aí quando isso foi estabelecido aí, começo de 2022, ou se não me engano, final de 21, a gente está falando aí de 9 anos pela frente. Então, ok, dá tempo. Essa mulher hoje que em 2030 vai ser contratada, hoje ela ainda é uma menina. Né? Então, a gente tem tempo para trabalhar e estruturar tudo isso até 2030. Claro que precisa começar agora, para que em 2030 nós tenhamos esses números. Se não começar agora, vai chegar ali no último ano, a gente não vai conseguir contratar. Bom, mas legal, isso é só para entender a questão política e a questão que está por trás da definição das metas. O que a gente vai falar hoje nessa sessão é mais sobre cálculo. Aqui é só para vocês entenderem em que cálculos que eu quero chegar, né? Como que eu vou chegar nesses 50, como que eu vou chegar nesses 25, é o que a gente vai falar depois. Legal, próximo ponto, percentual de pessoas pretas e pardas igual ao de cada região até 2030, de acordo com o censo do IBGE. Então, o censo que a gente está utilizando por enquanto e o que a gente utilizou para estabelecer essas metas foi o censo de 2010, porque não teve o censo de 2020, né, por conta da pandemia, questões políticas, etc. Não teve aí o de 2020. Então, nós tivemos o de 2010 e é isso que a gente utiliza como base. E a gente acredita, pode ser que a gente erre, mas a gente acredita que nessa questão de percentual de população preta e parda não tenha mudado tanto. Deve ter alterações, mas não deve ter tantas alterações. Mas, de qualquer forma, é o dado que a gente tem, então vamos trabalhar com ele. Quando vier um novo censo, quando sair agora de 22, o resultado desse de 22, que deve sair agora em 2023, aí a gente pode repensar e atualizar nossas metas de acordo com o novo censo. Mas, diferente, então, da West Rock Estados Unidos, nós definimos uma meta por unidade, até porque lá, não sei se é exatamente, lá é flat, né, se lá é o mesmo percentual em todos os lugares, ou aproximadamente em todos os lugares, mas aqui a variação é muito gigante, né? Se a gente pegar Ceará ali, a cidade do Ceará, principalmente onde está a nossa fábrica, que é Pacajus, a gente está falando do percentual de pessoas pretas e pardas de 71 ponto alguma coisa, não lembro de cabeça, mas 71 e poucos por cento. Se a gente falar de Blumenau, que é onde a gente tem uma fábrica também, a gente está falando de aproximadamente 10% de pessoas declaradas como pretas e pardas. Então, não posso definir uma meta de 30%, 50%, como faço para mulheres, porque para mulheres, aproximadamente 50% em qualquer lugar do país. Um pouco mais, um pouco menos, mas não faz tanta diferença. Agora, pessoas pretas e pardas, a discrepância é muito grande. E aí você pode pensar, mas e a pessoa que não se autodeclarou, ou se não se considera? Tá bom. É a mesma questão para a pessoa LGBT. As que não se abrem publicamente, ou que não declaram publicamente, ou que não tem essa consciência de etnia, de raça, ela também não vai ter essa consciência dentro. Então, o número que mostra o IBGE da população é o número dentro da fábrica de qualquer forma, sendo de pessoas que não se declararam, que não são abertamente, que não se colocaram abertamente como pessoas pardas ou pretas, da mesma forma dentro da fábrica, então o percentual acaba dando na mesma, não faz diferença. Legal, então, diferente dos Estados Unidos, que define uma meta ali de 35% para o West Rock de lá, nós definimos aqui no Brasil uma meta de acordo com cada região. Então, se naquela macro-região, né, não só na cidade, porque pensando, a gente não contrata só as pessoas daquela cidade. Então, se está ali em Araçatuba, nossa fábrica, a gente não contrata só as pessoas que residem em Araçatuba, são todas as pessoas que moram naquela região. Então, o próprio site do IBGE, né, os dados do IBGE, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, e eu compartilho também. Não é essa planilha, claro que eu abri 10 planilhas antes da apresentação, agora eu estou com um monte de planilha aberta. Deixa eu só pegar outra aqui, é essa daqui. Legal, targets. Então, mostrando aqui para vocês o que eu tenho. Ficou um pouco lento. Vamos lá. Aqui. Então, o que a gente levantou aqui de dados, né? Deixa eu ampliar um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Legal. Aqui são as nossas regiões, né? Onde a gente tem fábrica. Então, Blumenau, Três Barras, Pacajus, Araçatuba, Porto Feliz, que é a região de Sorocaba, e Campinas na cidade.
O IBGE mostrou lá, na região de Blumenau tem 10% de pessoas pretas e pardas, na cidade de Blumenau também. 3 Barras, na região tem 31, na cidade especificamente 22. Então, assim, olhando esses números a gente extraiu lá do site do IBGE mesmo, você consegue baixar o banco de dados deles completo e verificar isso, foi onde a gente definiu, então, a meta, ok, a gente tem que chegar nessas metas aqui. O único que a gente definiu a cidade, em vez de região, foi Campinas, porque na cidade é maior. Então, a regra foi essa, percentual de pretos e pardos, mesmo da região ou da cidade, o que for maior. Acho que esse é o resumo da regra. No caso, o único que foi maior a cidade foi Campinas, por isso que Campinas é 32. Legal, então essa foi a definição das metas de pessoas pretas e pardas. Continuando lá. 7% de pessoas com deficiência até 2030. E por que 7%? Como é que a gente chegou nesse número mágico? Se a gente olhar lá esse mesmo censo do IBGE e baixar a base de dados e fizer essa análise, a gente vai ver que, se não me engano, é aproximadamente 24%. Em muitas apresentações sobre diversidade, em muitas apresentações que a gente está falando da diversidade, acho que é uma pequena correção, talvez, quando a gente vê em alguma apresentação, muitas pessoas falam, é 24%, e não está errado falar 24%, porque o segundo IBGE é 24%. Mas o IBGE traz uma ponderação sobre esses 24%, e a ponderação está lá no próprio site do IBGE. Eles colocam o seguinte, olha, foi considerado 24%, cerca de 24% da população declarou algum grau de dificuldade. Então, se perguntar se eu tenho algum grau de dificuldade de enxergar, tenho, mas especificamente 2 graus de dificuldade. É o meu óculos. Então, todas as pessoas que disseram que tinham algum grau de dificuldade de enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, que foi o termo que eles utilizaram, ou possuir deficiência mental e intelectual, foi considerada como pessoa com deficiência. Isso foi o que o próprio IBGE colocou. Porém, aí o IBGE traz uma ponderação, né, que para comparar com o mundo, comparar de como isso é utilizado com o mundo, ele coloca aqui, então, considerando somente os que possuem grande ou total dificuldade. Então, tem que ter uma grande dificuldade de enxergar. Esse total corresponde a 12,5 milhões ou 6,7% da população. O problema disso é que, assim, eu não tenho essa quebra por cidade. Porque se eu tivesse esse percentual por cidade ou por região, eu poderia fazer da mesma forma como eu fiz pessoas pretas e pardas, né? Fazer o percentual de cada região ser diferente ali de acordo com a população de pessoas com deficiência daquela população. Mas como não tem, a gente definiu então 7%, arredondando esses 6,7% para 7% de pessoas com deficiência até 2030. Legal. Próximo ponto. 5 pontos percentuais. Bom, LGBTQIAPN+. Para simplificar aqui na apresentação, vou falar só LGBT, tá? Internamente a gente usa a sigla completa atual, que é LGBTQIAPN+, mas só para facilitar aqui o discurso, eu vou usar somente LGBT. Então, para falar aqui dos números de LGBT, a gente não tinha, nesse momento que a gente definiu as metas, em 2021, ano fiscal 22 para a gente não tinha o nosso percentual interno. O que a gente tinha era um censo que foi feito internamente no Fiscal Year 21 nosso, né? E esse censo mostrava ali um percentual, de acordo com cada unidade, de pessoas do grupo LGBT. Mas o censo é uma ferramenta boa, é uma ferramenta interessante, esse censo interno, quando a gente faz, te traz vários insights, muitas ideias, ele é muito bom, só que ele também tem uma limitação muito forte. A limitação do censo é que no dia seguinte, D+1 que a gente fala, o censo está desatualizado. Então, no dia seguinte, essas pessoas podem ter saído, já não trabalham mais na Rock, ou entraram novas pessoas. Então, se você tinha 4 numa unidade, pode ser que no dia seguinte você tinha 3, tenha 5, tenha 7. Pode mudar o número de um dia para o outro. Então, ele te dá uma visão geral, principalmente quando a gente coleta no censo opiniões, ideias, percepções, isso te dá muita massa de trabalho, então recomendo aqui, não é falando contra o censo interno, mas que tem essa limitação. Bom, o que a gente tinha naquele momento era esse censo interno, que mostrava para a gente, basicamente, quantas pessoas LGBT a gente tinha naquele momento do censo. Legal, isso nos deu número individual por unidade, então 1%, 2%, 3%, a gente falou, caramba,
pesquisamos tudo que era possível, né? Assim, foram dias de Google e contatos com outras empresas, falar como vocês definiram a meta LGBT, como vocês definiram. Basicamente, todas as empresas que a gente tinha falado, ou tinha uma meta que eles chutaram, né? Uma forma, ok, aqui também não fazer nenhuma crítica, é uma forma de você chutar e para você tentar alcançar aquele valor. Ou outras que simplesmente não definiram meta. A meta deles é conseguir mais, ou ter uma meta de contratação, mas não é uma meta de ter uma base. E aí a gente falou, não, a gente quer fazer algo um pouco mais embasado. Vamos fazer o seguinte, uma primeira meta. Nossa primeira meta é 5 pontos percentuais em cima do que a gente levantou, né, do que a gente identificou no censo do Fiscal Year 21, do ano fiscal 21. Então, se a unidade tinha lá 2% no ano fiscal 21, 5 pontos percentuais, vai ter 7% até 2030. Legal. Então, essa foi a primeira meta que a gente fez. Esse ano a gente fez um pequeno ajuste, porque nossa unidade de Campinas já tinha um grande percentual de pessoas LGBT, e acabou, se não me engano, era 6%, é isso? Acho que era 6%, isso, já tinha 6%, e daí somando 5%, não, perdão, 6 não, tinha 8%. 8%, e aí somando mais 5% agora, mais 5 pontos percentuais, a meta para Campinas estava com 13% de pessoas LGBT. Aí não temos como base, isso é muito, isso é pouco, por feeling, né, por sentimento, nós falamos que 13% é muito. Tudo que a gente fala de estudos internacionais e tudo que a gente olha assim de média de literatura que a gente encontra, fala de aproximadamente 10%. A gente define uma meta de 13%, talvez seja muito exagerado. Vamos definir para 10% mesmo. Vamos limitar, então, todas as unidades, 5, continuamos para esse ano agora, 5 pontos percentuais, limitado a 10%. Então, essa nova pequena atualização. E agora, saindo os dados do novo censo, a gente consegue pensar um pouco melhor. Eu, sinceramente, é a opinião de José, opinião minha mesmo. Eu respondi o censo já e não me fizeram essa pergunta sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero. Não perguntaram se eu era uma pessoa trans, se eu era uma pessoa cis, perguntaram somente raça, e não perguntaram também se eu possuía alguma deficiência. Eu sei que funciona assim, de forma estatística, você não faz essa pergunta completa para todo mundo. Mas eu entendo também que pode ter algum viés político sobre isso. Então, não sei exatamente que números que vão surgir agora. A gente vai aguardar e entender se, se está adequado, se a gente entende que é correto ou não. Sei também que vai ter algum estudo paralelo, alguns órgãos de comunicação se juntaram para fazer esse levantamento, faculdades, agora não estou lembrada, mas eu sei que vai ter um levantamento grande em paralelo sobre a comunidade LGBT no Brasil, e se tiver pelo menos por região, seria interessante. O que a gente achou em algum momento das pesquisas foram o número das capitais. Então, nas capitais tinha um percentual, a gente até consegue, mas daí comparar também a gente que está no interior de uma cidade, no interior de um estado, o número de pessoas LGBT numa cidade pequena do interior, eu acho que é muito discrepante de uma capital. Mas também, ponderação minha, faltam dados para ter um embasamento e falar, olha, esse é o correto, essa é a forma acurada. Quando a gente não, como a gente consegue fazer com mulheres, quando a gente consegue fazer com pessoas pretas e pardas, como a gente até consegue com essa ponderação fazer pessoas com deficiências com algo mais apurado, para pessoas LGBT a gente foi por feeling mesmo, por enquanto. Legal. Então, e aí estão definidas as nossas metas. Se alguém quiser colaborar e contar alguma outra forma de definir metas, fique à vontade. Foi isso que a gente utilizou. E aqui, percebam, essas metas todas, a gente não tem meta de contratação. Né? Por que não tem uma meta de contratar pessoas? Porque daí, se eu fizer meta de contratação, vou ter que ter duas metas, a de contratar e a de manter essa pessoa na empresa. Quando eu falo de meta de base, de ter 7% de pessoas com deficiência na empresa, elas estarem ativas e né, cadastradas como funcionárias na empresa no momento, como funcionários ativos, eu estou falando tanto da contratação quanto da permanência. Eu já junto essas duas metas em uma questão só. Então, para mim, basta uma meta de base. Se eu não contratar, eu não vou ter esse percentual, e se as pessoas começarem a sair, eu também não vou ter esse percentual. Então, acho que essa é a melhor forma de definir uma meta, de você não fazer meta de contratação, você fazer a meta da sua base de pessoas na empresa, né? De headcount, que a gente chama, né?
quantas pessoas você tem de fato trabalhando na empresa naquele momento. Legal, então esse era o primeiro tópico para falar com vocês, como que a gente definiu as metas, mas aí a gente tem uma questão, né? Isso é muito longe, 2030. Como que a gente chega? Ah, mas foi para 2022 e para 2023? Qual que é a meta? Eu pego esses 50% de mulheres e saio quebrando 45, 40? Não exatamente, a gente precisa de um cálculo real de esforço, porque senão você vai estar novamente chutando metas. E é isso que eu vou falar, entrar com vocês agora, de como calculamos esse esforço. Então, deixa eu abrir aqui uma outra planilha, que é essa daqui. Legal. Os dados todos que eu vou apresentar para vocês, exceto isso aqui que é dado público, tá? Tanto que eu vou apresentar agora nessas planilhas, quanto que eu vou apresentar no dashboard depois, são dados fictícios, tá? Não são dados reais nossos, são dados alterados, porque são dados sensíveis. Então, não, lógico, a nossa meta é percentual de crescimento de mulheres, pessoas pretas e pardas, isso não tem problema, mas como eu vou entrar aqui em percentual específico de cada unidade, e poder, em algum momento, parecer algo mais sensível, ainda que não extremamente confidencial, mas algum dado mais sensível. Então, eu alterei, fiz uma mistura ali, uma mistureba na base, mudei nome de unidade, mudei nome das regiões e tal, só para poder mostrar abertamente para vocês todos os cálculos e números, ok? Então, legal. Aqui o que a gente tem, bom e velho Excel, onde a gente vai fazer, por exemplo, um exercício para mostrar para vocês. Eu mostro isso também de forma muito rápida no treinamento de app intermediário, porque é uma forma de explicar para os líderes de, olha, essa meta não caiu do céu, essa meta não simplesmente apareceu aqui, a gente achou ela bonita e resolveu fazer. Essa meta, ela existe para que a gente tenha uma reparação. Então, se existe 50% de mulheres na sociedade, não tem 50% de mulheres na empresa, pode ser que tenha algum viés, pode ser que tenha alguma questão aqui que a gente não está tratando. Então, por isso que a gente precisa trabalhar com essas correções. Então, a ideia toda é de explicar como que foi calculada a meta para a liderança de forma um pouco mais rápida. É isso, é falar, ok, a gente tem essas metas porque elas não foram, porque elas não caíram do céu, elas foram calculadas com base, e aí está aberto para qualquer líder poder também contestar, falar, não, acho que esse percentual aqui não faz sentido, mas com embasamento teórico, né, com algum embasamento, pelo menos, não simplesmente porque a pessoa não quer. E falo que a grande surpresa que a gente teve internamente é que nenhum líder foi contra. Falou, não, as metas fazem sentido. A questão é que algumas, e eu vou mostrar aqui para vocês, né, a ideia é sempre, durante a UAU, não mostrar só coisas bonitas e fáceis, é mostrar o que dá errado, o que é difícil, o que a gente não consegue por enquanto. Então, mostrar as dificuldades que a gente tem. Algumas unidades, ainda que a gente pegasse talvez 100% do turnover para contratar a diversidade, contratar pessoas dentro desses grupos de diversidade que a gente trabalha, a gente não alcançaria a meta. Então, vou explicar como que a gente trabalha com isso. Legal. Forma de entender essa planilha. Desculpa, ela está em inglês, né? Vocês vão ver aqui DIEB em vez de DIEP, porque é belonging em inglês, é pertencimento. Os dados estão, né? Os headers aqui estão, os cabeçalhos estão em inglês, mas eu vou falando, eu vou explicando como que calcula cada coisa. E se for uma pessoa também com deficiência visual, eu vou explicando o que eu estou apresentando aqui na planilha. Então, do lado aqui a gente tem algumas colunas iniciais. Nessas colunas nós temos os anos fiscais passados, que a gente chama de actual. Então, aqui seriam dados reais. Lembrando, né? Isso aqui são dados fictícios, mas imagine que são dados reais. O que eu tive lá em 2017, 18, 19, 20 e 21. Nesses anos, cada ano eu tenho lá. Então, isso são os dados que você vai extrair do seu sistema atual. Folha de pagamento, qualquer sistema que você tenha de controle de funcionários. Lembrando que todas essas metas que a gente definiu, esses valores definidos, é com base somente em funcionário CLT. A gente não está considerando aqui nem estagiário, nem aprendizes e nem temporários, tá? Somente funcionário CLT. Muitas unidades falam, nossa, mas a gente tem uma grande quantidade de estagiários agora, a gente tem focado bastante em estagiárias mulheres, a gente contratou várias aprendizes. Poxa, não pode considerar na meta? O que a gente explicou? Olha, vai ser considerado na meta no próximo ano. Então, continue trabalhando em trazer estagiários, trazer aprendizes desses grupos de diversidade que a gente está trabalhando nesse equilíbrio. Continue focado nisso, porque o estagiário, basicamente, na maioria dos casos,
é uma pessoa que a gente vai contratar no próximo ano. E aí passa a entrar como diversidade. Mesma coisa para temporários. Muitos dos nossos temporários, pessoas que vêm trabalhar como temporária na West Rock, acabam sendo efetivados depois, em surgindo a oportunidade. Então, quando você busca já nesses cargos, ainda que não considerados na meta, ainda que não considerados nos cálculos, você trabalhando, né, os RHs trabalhando nessas contratações, dessas diversidades, nesses grupos, você também vai ter isso depois para contratação. Vai ser pessoas treinadas, pessoas preparadas para serem contratadas. Bom, legal. Voltando aqui, então. As primeiras 5 colunas que nós temos, dados atuais dos anos anteriores. Então, nessa unidade de exemplo, eu tenho lá 220 pessoas, 219, 205, 201, 205 novamente. Então, aqui são os valores. Maravilha. Aí, então, isso que a gente chama de headcount, né? A quantidade de pessoas ativas trabalhando na unidade. Percentual de crescimento de headcount. Então, quantas pessoas eu tenho a mais do que o ano anterior? Então, aqui teve um decréscimo, né? De 19 para 205, menos 6%, menos 2%, 2% e assim sucessivamente. Depois, isso quer dizer quantas pessoas? Esse percentual são quantas pessoas a menos. Então, só ver uma conta de menos aqui, 219, 205, deu menos 14. Fácil. Aí entra o percentual do turnover. Então, na verdade, acho que a expressão aqui está errada. A gente não está trabalhando com turnover, está trabalhando com attrition, que é outro termo. Que eu não sei se tem uma, não conheço, tem não sei se é atrito ou desligamento, talvez, em português. Mas qual a diferença? O turnover, ele tem um cálculo meio chatinho de quantidade de pessoas que entram, mais quantidade de pessoas que saíram, soma tudo, divide por 2, divide pela quantidade de pessoas, se eu não estiver enganado, essa é a fórmula do turnover. E o Bruno não está aqui, ele que é o PhD nessas fórmulas de RH. Mas a gente trabalha muito com attrition, que é desligamentos e contratações. Então, percentual de pessoas que vão contratar aí somente. Tem que saber exatamente o que vai encaixar melhor para você. No final das contas, o que eu quero saber? Oportunidades que eu tenho. Então, aqui, olha, eu tenho 9% de turnover. Quantas pessoas a mais, então, eu contratei para repor? E notem que essa reposição é natural. Ninguém aqui foi desligado por nenhuma questão de diversidade, nem contratado por nenhuma questão de diversidade. Simplesmente são pessoas que encontraram uma oportunidade melhor, saíram da empresa, ou que não estavam performando bem, foram desligadas, assim, enfim, coisas que acontecem normalmente em qualquer empresa. Mas para a gente que trabalha com diversidade, esse número de pessoas é muito importante, porque cada posição a mais que eu vou ter para trabalhar é uma oportunidade a mais que eu tenho de trazer uma pessoa dentro das diversidades que eu preciso trazer, né? Só lembrando e fazer uma ressalva aqui, eu falo muito, né, nessa apresentação sobre diversidade, mas lembra do nosso treinamento básico de DIEP, se você não assistiu, está aí disponível. Todo mundo é diversidade, né? Todas as pessoas, o homem, branco, hétero, cis, sem deficiência, ele faz parte da diversidade também, porque ele veio de outro país, ele veio de outro estado, ele foi criado de outra forma, o colégio que ele estudou, a religião que ele tem, tudo isso é diversidade. Quando eu estou falando aqui de trazer diversidade, eu estou falando especificamente daquelas que a gente identificou que faltam na empresa. Não que o homem branco, hétero, cis e deficiência não faça parte da diversidade, ele faz parte e é uma peça fundamental para a nossa luta pela diversidade. A questão que eu estou falando é basicamente das que a gente estudou que faltam e que são basicamente aquelas que historicamente têm sido tratadas de forma desigual com os nossos vieses e também dentro da nossa empresa. Legal. Então, com isso, o que eu tenho aqui? O meu turnover. Somando esses dois números, eu tenho um número mágico. Então, somando quantidade de pessoas que eu tenho a mais, porque cresceu meu quadro de funcionários, quantidade de pessoas que eu vou contratar, porque eu tive uma troca de funcionários, me dá um número mágico. Então, aqui em 21, né, no ano fiscal 21, eu tenho 4 pessoas dessa troca, tenho, 4 pessoas de headcount a mais, né, de contratações a mais, 18 pessoas de turnover. Isso me dá 22 posições. Então, foram 22 momentos que eu poderia fazer uma contratação de alguém dessas diversidades que eu estou buscando, que faltam na empresa. Assim, com essa mesma regra, eu faço a projeção para o futuro. Então, a gente falou das 5 primeiras colunas, né, que estão mostrando aqui esses dados do passado. Só que aí eu tenho o forecast, que é os dados do futuro. Todas as linhas que vocês vão ver aqui pintada, que tá, né, não sei se dá para perceber, mas é um laranja clarinho.
Então, essas linhas que estão nesse laranja claro, são inputs manuais, são valores que vão ser imputados na mão. Como é que a gente fez? Eu fiz esse input primeiramente, eu criei aqui o cálculo, fiz a minha sugestão desse valor, mandei para as unidades. Então, faço isso daqui, por exemplo, a unidade de Araçatuba. Eu fui, criei e falo, olha, acho que esse é a minha sugestão de número para vocês. Só que aí cabe à unidade de Araçatuba, tanto o Plant Manager, o João Francisco, quanto a RH, lá, a Teane, olharem esses números e junto RH com Plant Manager vão falar, ok, isso está adequado, ou vou falar, não, eu não consigo aqui, olha, tem um problema, olha, daqui a tantos anos eu estou prevendo um crescimento, daqui a 3 anos eu vou ter um aumento de headcount, eu vou instalar uma máquina nova, eu vou ter uma expansão, e aí eles podem mudar esses números de acordo com a realidade daquela unidade. Eu faço primeiramente com números que saem da minha cabeça, com o que eu acho que é factível. Legal. Bom, e aí como é que eu fiz? 3% de crescimento de headcount no próximo ano. Isso aqui, lembrando, era o material do ano passado, né? Então, aqui a gente está vendo uma projeção do que seria o ano 22. Então, projetei que no ano 22 ia crescer 3%, e nos demais anos ia crescer 1%. Novamente, é dado que eu coloco aqui na mão. Eu inferi que vai crescer 3%, eu inferi que vai crescer, sei lá, 6%, e posso fazer essa inferência, e cabe RH mais operações revisar se esse número faz sentido para eles ou não. E aí, bom, está aqui inferido, e aí eu posso começar a projetar, então, né? Eu já tenho, então, minha projeção, segundo minha projeção, eu vou sair de 205 funcionários aí em 2021 para 227 funcionários em 2030. Legal. E o turnover? Mesma coisa. Turnover, considerando o meu passado, o que o meu passado me diz? Que em 2018 eu tinha 13% de turnover, depois 17%, depois 19%, depois 9%. Então, meu último ano, eu tive um decréscimo aí de 9% de turnover. Caramba, que legal. O que eu vou projetar para os próximos anos? Eu considerei os 9%. Falei, olha, acho que vai permanecer os 9% ali. E a inferência. E aí pode ser que a planta, quando eu modificar, fala, não, olha, a gente vai ter uma diminuição de quadro, a gente vai ter um reajuste, olha, calculando aqui pessoas que estão previstas para serem desligadas, vai ter 12%. Então, novamente, aqui a planta que define o número dela, que a minha sugestão foi de 9%. Legal. E assim, aqui a gente tem um contraditório, tem um paradoxo interessante. Porque é maravilhoso ter um turnover baixo, significa que as pessoas gostam de trabalhar no lugar, significa que as pessoas se sentem pertencentes, estão felizes, estão satisfeitas. Então, para a cultura da empresa, para o ambiente da empresa, é um número maravilhoso. Para a gente fazer esse ajuste de diversidade, é um número horrível para a gente, né? É um número que complica para a gente, porque quanto menos turnover, mais complexo é trazer outras diversidades que não fazem parte hoje do nosso quadro principal. Mas tudo bem, a gente vai trabalhar com o número que tem. A nossa definição, isso está muito bem sacramentado, não existe nenhuma forma de desligamento, nenhuma possibilidade de a gente desligar qualquer pessoa por conta de ela não fazer parte dessas diversidades que a gente está buscando. Né? É uma questão de, ok, vamos priorizar essas pessoas, a gente nem é exclusivo, nossas vagas, como eu falei lá no treinamento intermediário também, não temos vagas exclusivas. A gente só prioriza durante o processo de contratação. Olha, primeiro esses currículos das diversidades que a gente quer trazer, nenhuma vaga exclusiva. Legal. Somando um com o outro, temos lá nosso número mágico. Então, veja só, a gente tem aqui, então, até 2030, quantas vagas eu vou ter projetadas, né, para trabalhar. E esse é o meu número mágico que eu chamo, né? É o número que me mostra, ok, eu tenho, então, em 2029, eu sei que nessa unidade fake aqui, eu vou ter 22 vagas para contratar diversidade. E assim todos os outros anos. E como que eu vou projetar isso? Eu começo a fazer a distribuição. Percebam que eu tenho aqui mulheres, women, né? Então para quem tem deficiência visual, a gente tem aqui 4 blocos, né? Eu tenho um bloco aqui mostrando mulheres, percentual, toda a distribuição, cálculo para mulheres, abaixo pessoas com deficiência, abaixo eles chamam lá de black and colors, é o termo que eles usam em Atlanta, onde está a nossa unidade, porque eles consideram também outras etnias, se eu não me engano, consideram indianos, consideram outras nacionalidades também, e acabou ficando para nossa
contato com a matriz, acabou ficando black and colors aqui, mas para a gente é pretos e pardos. Então, mulheres, pessoas com deficiência, pretos e pardos e LGBTQIAPN+. São os que a gente trabalha nesse foco agora. Pode ser que para o próximo ano a gente inclua outros, geracional, refugiados. Por enquanto, o que a gente está trabalhando são essas 4 que a gente identificou com maior gap, né, maior lacuna dentro da nossa empresa. E para cada bloco, eu vou explicar um só, mas a história se repete. Para cada bloco, como é que funciona? Mesma coisa, do lado esquerdo eu tenho os dados do passado para conseguir projetar o futuro, só que aqui eu vou fazer uma alocação dessas vagas, olha só. Então, o que eu estou falando aqui? Que dessas 24 vagas, eu vou dedicar 10% delas para mulheres. Então, eu tenho de 15 mulheres, eu vou subir para 17. Só que eu também tenho um turnover específico daquela diversidade, turnover específico de mulheres, que aqui é até abaixo, olha só que legal, é até abaixo do percentual do geral da unidade. Então, com esse turnover, considerando esse turnover, eu vou conseguir aí no final 7% de mulheres. Tá? Aqui eu comi alguns passos do cálculo, né, para não ficar muito complexo, mas dá para pegar a regra geral. Então, dessas 24 vagas, eu estou considerando 10% para mulheres, eu vou chegar com um total de 17 mulheres, então, só que eu vou ter um turnover de 7%, aí eu não coloquei o número aqui, quanto vai dar esse turnover, mas quando vai dar o HC, né, o headcount total, depois do 7%, e já passo direto aqui para o total de percentual de mulheres. Faço isso para todos os anos. E como que eu vou fazendo essa distribuição? Bom, eu não tenho uma meta lá, eu tenho 2 metas para mulheres, né, que eu falei para vocês. Uma no fiscal year 25, no ano fiscal 25, que é de 25% de mulheres, outra de 50% de mulheres até 2030. E aqui, nesse exemplo que a gente fez, veja, o começo, os primeiros 2 anos, 22 e 23, não tem um grande crescimento percentual de mulheres. Ele só vai dedicar 10% e 15% das vagas para mulheres específica. Claro que, se surgir oportunidades, a gente, todas, como eu falei, todas as nossas vagas são afirmativas. Mas, intencionalmente, né, de fazer com intenção mesmo, ele está se propondo a fazer pelo menos 15%. Se ele atingir 15%, ele atingiu a meta, isso interfere no bônus deles. Porque nos outros anos é que eles vão acelerar. Então, tem um processo interno de formação da cidade, de adaptação de algumas máquinas, de ergonomia, enfim, tem várias questões que podem estar surgindo nessa unidade, não sei quais são, mas que podem ser um preâmbulo aí porque definiram mais baixo. E a partir daí eles aceleram. Então, ó, neste ano aqui, 29, eles estão falando que vão dedicar 70% das vagas para mulheres. E por que tem que dedicar isso? Bom, porque eu tenho uma meta de 50%, não tenho meta de 50% para 2030? O que eu posso fazer? Se eu fizer aqui só 60%, veja, pronto, já não cheguei na meta. Então, já vou chegar, se eu fizer nesse ritmo aqui, deixa eu baixar todos aqui para 60%. Se eu for nesse ritmo de 60%, eu estou falando que, tá bom, se você fizer nesse ritmo, você vai chegar lá no fiscal year 30, no fiscal 30, com 45% de mulheres, e não vai bater a sua meta de 50%. Então, por isso a importância dessa distribuição, para que você saiba o quanto de fato. E se ela, em vez de 10 aqui, começar com 50 e 50, legal. Se fizer 50 e 50 nos 2 primeiros anos, vai diminuir. Aqui eu não vou precisar fazer 70, eu vou poder fazer 60 nos próximos. Vai ficar mais tranquilo. E esse trabalho, esse exercício que cada unidade fez em cima dos números que eu sugeri. Então, é importante essa ferramenta aqui para que ela ajude no cálculo da meta, para não ficar simplesmente uma meta sem rumo, né? sem um percentual, simplesmente por achismo, mas ter um cálculo por trás de quantos por cento você vai ter que dedicar aquele ano para conseguir chegar a 50%. E também para que eu consiga acompanhar ao longo dos próximos 8 anos se está indo bem ou não. Então, se aqui a meta é 50% e contratou 30%, 8 anos antes eu já vou levantar, 8 não, aqui já vai ser 6 anos, mas 6 anos antes eu já vou levantar a bandeira, falar, olha, daqui a 6 anos a gente não vai atingir a meta. Então, essa é a vantagem de você ter isso muito bem estabelecido e muito claro. Com 6 anos de antecedência, eu já vou dizer se a meta lá vai chegar ou não. Bom, vamos lá. Dando continuidade, esse exercício a gente faz para todas as diversidades, só que daí tem um problema.
tudo isso se soma. A minha quantidade de vagas, ela é única. O que acontece? Eu colocar 100% de mulheres, 100% de pessoas pretas, 100% de pessoas com deficiência, eu não tenho 300%, né, para contratar de vagas. Então, em algum momento, eu tenho que juntar essas informações e ver, ok, quanto que vai dar isso tudo? Qual o percentual das minhas vagas que eu vou ter que fazer dentro dessas diversidades? E vamos lá. Então, fiz aqui para cada um, todos seguem a mesma regra, né? Chegou lá no 7%. Aqui perceba, olha, pelo cálculo que foi feito, só voltando um pouco, essa unidade não chegaria nos 25%. Então, essa unidade está declarando, olha, para a meta do ano fiscal de 25, que a gente tem a meta de 25% para mulheres, eu não consigo. Aí ela vai ter que justificar, por questões A, B, C, D, F, por causa da máquina, por causa do mercado, por causa da contratação, por quais motivos, eu estou definindo aqui que eu só vou contratar 10% e 15%, então não vou conseguir chegar nos 25%. Alguma outra unidade, como a gente tem que chegar nesse número como o Brasil, alguma outra unidade vai ter que compensar, né, que tem essas limitações. Então, essa é uma discussão em conjunto para a gente definir como fecha isso. Deixa eu só puxar aqui para ver se se surgiu alguma pergunta, eu não estou vendo. Legal. Bom, vamos lá. Aí, vamos somar todas essas metas. Somei, então, defini mulheres, pessoas com deficiência, pretos e pardos, LGBT. Então, todas as metas aqui. Legal. Quanto que dá tudo isso somado? Antes de somar tudo e chegar no valor, eu tenho que fazer um desconto, que é o desconto da intersecção. Então, quando eu contrato uma mulher preta, quando eu contrato um LGBT que tem deficiência, eu estou atingindo dois números ao mesmo tempo. Quando eu contrato, eu falo, só vou contratar mulher trans preta com deficiência para ter todas as diversidades numa pessoa só. Porque isso é intersecção. Então, quanto mais intersecção, quando a gente está falando aqui de números, né, quando a gente está especificamente nesse treinamento falando de números, então, quando a gente fala aqui de números, essa intersecção tem que ser descontada, tem que falar, ok, quantas pessoas eu contrato em média que tem mais de uma diversidade nelas? Qual a minha média de contratação de múltipla diversidade em uma pessoa? Então, tem o que a gente chama de deflator, né, um fator redutor. Então, o que a gente chama de Intersection Diversity Reduction Factor, um fator de redução de intersecção da diversidade. O nome ficou chique, né? Mas isso eu consigo calcular nos anos anteriores. Então, olha, nos outros anos, 6, 7, 8%, 8%, 7%. Então, eu tenho lá quantas pessoas eu tenho que tem mais de uma diversidade nelas. E projetar isso para os próximos anos. Então, como a gente está com uma busca intencional de diversidade, e olhando até para outras unidades, essa unidade fez uma intersecção aqui. Ela falou, não, acho que a gente vai ter ali 11% de intersecção, 12, 13. Como que fica a soma total? Eu tenho, então, quantas vagas eu dediquei para cada uma das unidades? Duas mulheres, não foi aqui que eu defini aqui em cima? De 15 para 17, duas mulheres, dados 10%? Então, aqui, ó, duas mulheres. E aí eu vou somar todas as outras. Quantas diversidades eu vou somar com mais de uma diversidade? Então, deixa eu pegar um exemplo mais fácil aqui. Então, aqui, por exemplo, 15 mulheres. Então, dessas 15 mulheres, eu também tenho que contratar nesse ano aqui uma pessoa com deficiência e uma pessoa LGBT. Então, são 17 contratações, certo? Estou com 17 contratações de diversidade. Então, eu tenho que contratar 17 pontos de diversidade. Só que, se eu tiver um fator de 20%, ou seja, dessas 17, duas pessoas, pelo menos, três pessoas vão ter mais de uma diversidade. A gente não sabe se vai ter, mas é o mais provável. Né? Então, a gente está fazendo um cálculo aqui estatístico. É mais provável, dado o meu histórico, é que dessas 17 pontos, né, dessas contratações que eu vou fazer, quantas são contratações? São 22 contratações, pelo menos 3 pessoas, que é 20%, tenha mais de uma diversidade. O que isso quer me dizer na prática? Que com 14 pessoas, eu vou atingir essas 17 diversidades, porque 3 delas vão ter mais de uma. Então, esse é um importante deflator, é um importante fator redutor deste cálculo. Com tudo isso, a gente chega no esforço final. Qual que é o esforço final?
quantos por cento das minhas vagas previstas para aquele ano eu vou dedicar para a diversidade, para aquelas diversidades foco que eu estou trabalhando. Então, resumindo, eu estou falando aqui, ó, que em 2027, para essa unidade fictícia, eu vou ter 22 vagas para trabalhar, sendo 2 de aumento de headcount, 20 de turnover, vou distribuir nesses percentuais entre as diversidades, vou ter esse deflator aqui para reduzir, por causa da intersecção de diversidade. No final das contas, das 22 vagas, 64% delas vão ser dedicadas para a diversidade. Tranquilo até aqui? Bom, está gravado, qualquer coisa é só voltar a apresentação e ver com calma depois. Estou tentando falar bem pausadamente, que eu costumo falar muito rápido, até para minha intérprete querida aqui de Libras também poder acompanhar, porque deve falar esse monte de número deve ser chato. Aí, como que a gente faz, então, o que quer dizer esse número? Qual que é a máxima desse número? Vai me mostrar meu esforço. E por qual a importância disso? Porque se eu vier aqui e falar, olha, que eu vou contratar 70% das minhas vagas de pessoas com deficiência, 70% das minhas vagas de pessoa LGBT, de pessoas pretas, opa, estourou. Então, se eu fizer uma distribuição equivocada, eu tenho um alerta aqui que vai me dizer, olha, você está falando que vai contratar 160 para atingir suas metas, atingir seus números, neste ano, você terá que contratar 168% das vagas que você vai ter prevista, que você tem prevista. Você tem só 22 vagas, você está falando que vai contratar 37. Então, você não tem como contratar isso tudo, né? Aí você vai ter que distribuir isso ao longo dos outros anos para ficar o mais uniforme e mais suave possível essas mudanças. Aqui eu tenho uma outra unidade, fake também, só para a gente ver, onde, olha, aqui os números são diferentes, são um pouco mais suaves. Então, as distribuições foram feitas de forma diferente. Mas nesse exemplo aqui, essa unidade fez algo bem conservador. Ela falou, não consigo dedicar 40%, 50% das vagas para mulheres. Eu vou, sim, gradativamente aumentando meus números. Se a gente olha números do passado, 28 mulheres em 2017 para 194 em 2030, ok? É um aumento substancial, mas que ainda não chega nos 50% ali do ano. Então, o desafio é grande para a gente traçar. E claro que daí a gente vai com foco, faz os nossos programas de treinamento da comunidade para conseguir, até porque o turnover baixo, eu falei, né? A gente se não tiver como contratar, não tem. Se o turnover for baixo, é isso que a gente tem para trabalhar. A gente não demite por conta dessas diversidades. Legal, então tudo isso era o ponto 2 da nossa conversa. Eu tenho mais 40 minutinhos, né? Só deixa eu ver, tem 40 minutos mesmo? Deixa eu ver se eu não estou errado aqui. Conferir, porque vai que eu passo do horário, já pensou? Que hoje estou sozinho aqui, Bruno não conseguiu entrar. É isso aí, até às 15. Maravilha, tem mais 40 minutos. Então, maravilha, fechou. Esse é o como a gente calcula onde vai chegar. Aí, o que mais nós temos? Vamos agora, se a gente pegar qual é o próximo tópico, que era os dashboards. Então, o cálculo de esforço fechado. Claro, tudo isso depois a gente soma numa planilha para ver o total do Brasil, né, o total geral da nossa base Brasil e tudo mais. E até para a gente ter, então, essa meta total, porque essas metas que a gente definiu, esses compromissos que a gente assumiu, não é por unidade. A gente faz uma distribuição por unidade, mas os compromissos para o Brasil todo, né? Então, por isso que a gente depois soma tudo para entender se, como Brasil, a gente consegue compensar, talvez, algum ponto por uma questão específica de unidade, não conseguir alguma diversidade, a gente compensar com outra unidade. Bom, maravilha. Vamos para o próximo tópico agora. Próximo ponto, dashboard. Aqui te fazer uma introdução para falar um pouquinho do dashboard antes de apresentá-lo. Nós temos 2 dashboards. Ele é mais voltado para o RH, um é muito voltado para a questão de attrition, de causas de desligamento. Então, são dados mais sensíveis, são dados mais que só o RH basicamente analisa, e algumas outras pessoas que são autorizadas. Claro, mesmo este, que é específico do RH, não é nominal, então o RH sabe dados sensíveis de uma unidade como um todo, ela não tem ali o dado, por exemplo, quais pessoas, na identidade, orientação sexual por pessoa.
e somente a pessoa mesmo que tem acesso e dados sigilosos, acesso a dados sigilosos pode acessar. Então, é uma pessoa só na unidade que tem acesso a isso, mas os RHs, né, analistas e tudo mais do RH, podem olhar os dados das unidades. E esse dashboard de RH, ele é controlado pelo Bruno e ele mostra ali, então, esses dados um pouco mais sensíveis. O outro dashboard que eu tenho é o de DIEP, que é esse que a gente compartilha com os grupos de diversidade, a gente usa ele de forma mais aberta, todos os líderes podem acessar, então ele está bem mais voltado para esse ponto. E por que a gente decidiu ter 2 dashboards sobre diversidade na empresa? Acho que é muito disso da gente falar de a gente não tem a solução ideal, né? A gente não vai esperar aquela que a gente fala sempre, né? Do ótimo é inimigo do bom. Então, o ótimo seria ter um dashboard que tivesse esse segmento com limitação de acesso para algumas telas e tivesse tudo isso dentro de um formato só, mas ia ficar muito complexo a gente conseguir desdobrar isso. O Bruno ele trabalha com outros dashboards de Data Analytics, né? Ele trabalha com a parte analítica de RH, então tem muitos outros dashboards para ele ver e eu tenho as minhas necessidades específicas enquanto líder da área de diversidade dentro da empresa. Eu tenho muitas necessidades específicas para a minha área. Então, utilizando aí o meu background de programador, eu mesmo construí o nosso dashboard de diversidade para que a gente pudesse utilizar dentro disso que a gente trabalha. Então, basicamente é isso. Nós temos 2 dashboards, um voltado para interno, para RH, com dados sensíveis, outro voltado para todo o público. E, novamente, só recapitulando, né, reforçando aqui, são dados fictícios, né? Eu fiz um mockup aqui com dados que não são nossos. Legal, vamos lá. Então, aqui está a primeira parte do dashboard, primeira tela do dashboard. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia, que acho que fica melhor. Então, vou navegar aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Ele é feito em Power BI, né? É a ferramenta que a gente utiliza internamente para a criação de dashboards. E ele começa com algumas questões bem básicas e depois ele vai se aprofundando aí em questões mais técnicas e mais de insights, mais de ter ideias, né? Primeira parte, muito simples. Nossa visão geral, por ano fiscal, que é como a gente faz, né? A gente contabiliza tudo no final de setembro. Então, setembro termina nosso ano fiscal, começa outubro o próximo ano. Então, nesse fiscal, agora, nesse momento, a gente precisa de ser 2022, o ano calendário, a gente já está no ano fiscal 23, por isso que você já tem dado aqui, né, 10 de 2022, para a gente é o ano fiscal 23. E a gente tem então aqui, por exemplo, se fosse nossos dados corretos, que eu falei, está um pouco misturado aqui para não abrir muitos detalhes, mas seria lá a nossa progressão, desde 2018, 19, 20, 21, 22, e o último ano fiscal, ele aparece aberto, né? Os anos fiscais anteriores parece uma bolinha só, compilado, e o ano fiscal atual, ele parece aberto. Como só tem um mês nesse ano fiscal aqui, só tem uma bolinha. Se a gente tivesse no 11º mês, esse ano fiscal ia ter 11 bolinhas aqui, mostrando o andamento atual desse ano fiscal atual. Legal, então percentual de mulheres, depois pessoas negras, pessoas com deficiência e, por último, LGBTQIAPN+. Por que só tem aqui uma bolinha? A gente não tinha esse dado no sistema, então a gente construiu esse campo para a pessoa colocar orientação sexual, identidade de gênero, no sistema. É uma informação voluntária, né? A pessoa pode colocar ali a opção não deseja informar, tudo bem. Então, para a pessoa voluntariamente colocar essa informação, foi criado esse campo agora nesse ano fiscal 22, por isso que nós não temos um histórico deste campo. E aí, então, está só com o final do ano fiscal 22, e aí aparece o ano fiscal 23. O que eu tenho de filtros? Pelas unidades, como eu falei, né, mudei aqui as unidades, nós temos várias unidades pelo Brasil, aqui eu só deixei 4 e troquei os números. Então, poderia filtrar esses números por unidades. Esse é geralmente quem faz o próprio pessoal da unidade que gosta de fazer análise só da própria unidade. Nível de liderança, então, se eu quiser somente cargos operacionais, se eu quiser somente especialistas, somente administração, enfim, posso olhar esses cargos também, esse nível de cargo. E o tipo de vínculo, apesar do CLT não ter, do aprendiz estágio não ter uma meta, muitas unidades querem acompanhar. Eles têm metas internas, que eu estou falando aqui para vocês que não tem meta, é meta Brasil, né? Da meta eu, como área de diversidade, defino ali junto com o meu grupo, mas as unidades podem ter metas locais de contratação e tudo mais. Então,
aqui eu posso fazer esse filtro também para os outros tipos de vínculo empregatício. Legal, então essa primeira tela, muito simples. Segunda tela, demográfico. No demográfico, eu já vou ter uma visão diferente. Eu vou ter aqui por ano calendário. Então, tenho aqui a quebra por dezembros, né? São anos calendários. E eu tenho também um recurso aqui do próprio Power BI de quebrar, né? Fazer o drill down, que eles chamam, né? Fazer essa quebra utilizando a hierarquia. Então, eu vou manter essa estrutura de anos, mas quebrando por mês. Clicando aqui na setinha no garfinho para baixo, pronto. Eu teria ali mês a mês a evolução da contratação de mulheres desde o nosso começo do sistema que a gente utiliza hoje, que é o APData, desde o começo lá da implantação da APData, ou seja, o sistema anterior, sistema legado, a gente não trouxe, então não tem os dados, o WestRock tem 80 anos de Brasil, então a gente não tem esses dados anteriores, também não faria tanta diferença para a gente nesse momento. Ignoramos que isso, porque seria acessar a base de dados antigas, e começamos desde a implantação do sistema atual, com essa base de dados aí, abrindo mês a mês esses valores, até chegar no mês atual. Então, cada unidade pode ver, e para cada diversidade também, esse trabalho pode ser realizado vendo lá esse levantamento. Aqui, apesar de serem dados fictícios, a gente consegue perceber, deixa eu pegar aqui o unidade 3, um salto em algumas unidades, né? Deixa eu abrir aqui, legal, olha aqui que interessante. São dados fictícios misturados, mas que, de alguma forma, ficou ali um salto que acontece na vida real. Esse salto, ele aconteceu porque nós fizemos uma atualização cadastral. Então, durante nosso processo de revisão dos nossos dados, a gente viu que muitas pessoas não tinham feito a autodeclaração sobre raça e etnia, ou até isso era feito de forma muito, como eu posso dizer, muito de qualquer forma, né? Isso não era interessante, para a gente não tinha interesse, né? Não fazendo novamente, não criticando o que foi feito no passado, mas que não, esse dado não era relevante antigamente, para a gente, pelo menos. Era um dado que estava lá, a gente simplesmente colocava se a pessoa era preta, parda, e que nunca se usou para nada. E agora, trabalhando com diversidade, tendo ações intencionais de diversidade, passa a ser um dado de extrema importância. Como que esse dado foi preenchido no passado, a gente acredita que muitas vezes não era nem perguntado para a pessoa. Eu olhava ali para a cara da pessoa, falava, acho que é branca. E vai lá e preenche a ficha, né, o cadastro do novo funcionário, nova funcionária, como branca, como preta, ou como quisesse. Não era nem perguntado para a pessoa, porque não fazia sentido perguntar isso, você simplesmente pulava essa questão. Com isso, a gente tinha uma base completamente defasada, né, completamente desatualizada ou incorreta. Então, nós lançamos uma campanha interna. Primeiro, a gente trabalhou um ano inteiro com conscientização das pessoas, o que é ser preto, o que é ser pardo, o que é uma autodeclaração, como se autodeclarar, como que se considera, né, o que se considera ser pardo no Brasil, principalmente a questão de ser pardo, que ainda é complexa. E é uma pergunta que surge sempre, falar, mas e se a pessoa se declara parda, a gente viu isso agora nas eleições, ela se declara parda, mas ela não é de verdade parda, né? Ela está se colocando ali, enfim, por outras questões, mas ela não tem nenhuma ancestralidade de pessoas negras. Como é que vocês fazem isso? Paciência, é uma autodeclaração. A gente tenta conscientizar as pessoas ao máximo para que essa declaração seja correta. Diferente de talvez algum cargo público, ou de uma vaga numa faculdade, ou de um processo público, que isso tenha que passar por uma banca, uma comissão, que vai fazer de fato, baseado em vários critérios ali, se a pessoa de fato, pode se autodeclarar como parda, como uma pessoa negra ou não, a gente não vê necessidade internamente de ter esse nível de preciosidade no nosso processo. A simples autodeclaração de boa-fé, que a gente entende, até porque a gente confia nos nossos funcionários e funcionárias, né? O princípio de trabalhar na WestRock é a integridade, então são pessoas íntegras, que ela vai fazer a autodeclaração corretamente. E é isso que a gente utiliza como base. Bom, aí tendo isso como base, a gente fez uma atualização do sistema, isso que deu essa discrepância, esse salto. Então, não é um salto real de contratação, é um salto que a gente sabe de correção da nossa base, né? Então, mas isso todo mundo que trabalha dentro da empresa, que trabalha com a diversidade, todos os líderes dentro da WestRock, sabe que foi feita essa atualização e sabe o motivo do porquê a gente tem esse salto nesse acompanhamento. Não é simplesmente uma contratação a mais ainda.
Mas, claro, temos sim evolução, temos evolução na contratação mês a mês. Bom, beleza, deixa eu tirar o filtro aqui. Mesma coisa a gente tem, então, aqui no demográficos, quebrado por pessoas até o final. Maravilha. Bom, próxima tela. Nós temos as metas e projeções. Aí começa a ficar bem legal. Aí temos dados interessantes. Deixa eu carregar aqui, está um pouquinho lento. Aproveita para tomar água enquanto carrega. Legal, ainda bem que carregou, porque eu acabei de passar na minha cabeça. Nossa, eu não tirei nenhum print caso não abrisse o Power BI. A próxima eu vou estar preparado, ainda bem que abriu. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Bom, aqui eu não consigo ver Brasil como um todo, porque aqui eu vou falar de metas específicas das unidades, né? Eu não tenho uma meta Brasil, por exemplo, para pessoas pretas e pardas. Eu tenho meta por unidade. Então, aqui, olhando para a unidade, o que eu tenho no primeiro quadro? E aqui é uma ferramenta, entenda o seguinte, o dashboard, muitas vezes eu percebo, como eu estou falando em Technicase, né? Eu percebo muitas vezes dashboards construídos com uma questão de, são dados que a pessoa tem e é simplesmente colocado esses dados publicados no dashboard. Ou a gente tem essas informações aqui, eu tenho esse cálculo, vamos publicar esse cálculo. E não é feito uma questão, talvez, que falte, de insights. Então, que ideias eu quero tirar dessa construção? Que ideias eu quero tirar dessa montagem de números? E esse pedaço do dashboard foi criado com isso, para a gente ter ideias, para a gente ter não simplesmente os números, mas o que esses números estão me dizendo? O que eles estão falando para mim? E aqui essa parte é do insight da diversidade. Então vamos lá. Primeiro quadrinho, percentual total de mulheres. Legal, a gente já viu isso se repete ali de outras partes do dashboard, onde a gente tem um percentual ali de mulheres, e aí a gente tem para todas as diversidades, né? Então, qual o percentual de contratação de mulheres daquela unidade específica, dessa unidade 1? Maravilha. Aí eu tenho aqui, em cinza, a meta. Lembra que a gente fez a definição da meta lá na planilha? Ela veio para cá. Então, definiu lá na planilha, colocou, fez um cálculo para chegar nessas metas. Então, por que esse ano aqui, 27, é 32 e não é 35, não é 29? Porque foi feito todo aquele cálculo que eu expliquei e se chegou à conclusão de que era 32 para esse ano fiscal. Então, aqueles números definidos lá vieram para cá. O que é a projeção? A projeção é baseado no meu crescimento nos últimos 6 meses. Então, olha só que legal, baseado no quanto eu contratei, aqui no caso de mulheres, né? Em quantas mulheres eu contratei nos últimos 6 meses, se eu continuar neste ritmo, se eu continuar na mesma velocidade que eu estou nos últimos 6 meses, como que eu vou chegar em 2030? Essa é a nossa projeção aqui. Então, se eu continuar nessa velocidade, eu chegaria neste exemplo, em 2030, com 10% de mulheres e não com 50%. Então, uma coisa é a meta que eu estou definindo, uma coisa é o valor que eu coloco lá, como, olha, isso é necessário, tem que chegar, tem que contratar. Agora, qual que é a realidade dos últimos 6 meses? Então, isso é uma ferramenta de extrema importância para a liderança da unidade, para a liderança falar, olha, por que não está acontecendo? O que a gente precisa fazer? E tomar ações agora, em 22 e 23, para que essa tendência mude rapidamente em 24 e 25 para a gente atingir 2030. Então, essa é a importância da gente ter esses números balizados, esses números registrados. Legal, isso deu um primeiro alerta aqui, né? Um alerta grande. Olha, nessa velocidade, a gente vai chegar em 2030 com 10% de mulheres e não com 50% de mulheres. O que mais eu tenho? Bom, e o que a gente tem feito, então? Por que não tem contratado? Cadê essas mulheres? Eu tenho as admissões dos últimos 12 meses. Aqui separado em laranja, né, contratações de mulheres. Aqui a gente considera mulheres cis, mulheres trans. Então, considerando aí mulheres, quantas mulheres a gente contratou. E quantos homens trans, homens cis, a gente contratou. Claro que homens trans, homens cis, homens trans e mulheres trans vão ser considerados na meta de pessoas LGBT, mas não na meta de mulheres. A meta de mulheres está aqui, mulheres trans. Então, qual o percentual que eu vou ter aqui? Perdão, que números que eu vou ter aqui? Quais foram as minhas contratações? Se eu passar o mouse em cima, olha, eu contratei uma mulher como comprador plena no último mês nessa unidade. Legal.
Poxa, mas olha só, em agosto você contratou 3 homens e uma mulher. Por quê? Passa a mouse lá em cima. Olha, 3 ajudantes de produção homem, um ajudante de produção mulher. Caramba, ajudante de produção é um dos cargos que a gente mais tem, né? Que tem o maior turnover, que é o cargo de entrada. Na iShock tem essa dinâmica, que daí não sei se é todas as empresas. Quando a gente olha para a produção, as pessoas começam como ajudante de produção. Então, dificilmente, muito, não que não exista, mas muito raro a gente contratar do mercado operadores, porque é ajudante de produção, depois operador 1, operador 2, operador 3, depois vai para cargo de coordenador, liderança, supervisor, enfim, tem outros cargos também lá para cima. Mas todo mundo começa ali, basicamente, como ajudante de produção. Por ser um cargo que mais tem pessoas, também é um cargo que tem maior turnover. E é a nossa grande chance de contratar mulheres, né? De contratar não só mulheres, mas se tiver faltando pessoas negras, se tiver faltando pessoas LGBT, é a porta de entrada. Então, para a gente é importante falar, olha, agosto aqui você contratou 3 ajudantes de produção homem e uma mulher. Por quê? Aí é isso, né? A ideia do dashboard é instigar o raciocínio, é instigar a pesquisa, é instigar, olha, por que isso aconteceu? Eu, particularmente, o José, não sei. Eu vou fazer essa pergunta, né, para a unidade. A unidade precisa se fazer essa pergunta. Olha, não está aparecendo, nenhuma mulher está se aplicando. Olha, elas não estão vindo preparadas. Olha, a gente foi, mas nenhuma estava. O líder, aquele líder acha que não tem que contratar mulher. Aquele líder acha que já tem mulher demais. Enfim, pode ter vários e vários motivos, mas aqui minimamente está explícito o número. O número está transparente, divulgado para toda a empresa que contratou 3 homens, contratou uma mulher nesta unidade no mês de agosto, como ajudante de produção. Aqui outro mês, olha, em junho foram 3 mulheres, junho 3 mulheres, um ajudante, perdão, 3 homens, 3 homens, está em cinza. Um ajudante de produção, um coordenador de produção, um mecânico de manutenção oficial. Bom, falei, ajudante de produção poderia ter sido mulher. Coordenador de produção, a gente tem uma dificuldade imensa de encontrar cargos de coordenação, supervisão no Brasil de mulheres na indústria, que é um problema histórico que a gente tem, né? As mulheres não foram incentivadas a participar e hoje conseguir mulheres já preparadas para ocupar cargos de coordenação na indústria, não que não tenha, mas elas são muito difíceis de encontrar e estão sendo disputadas a tapa pelo mercado, né? A gente, às vezes, vai comentar contra fala, nossa, uma coordenadora de produção, mulher, tal, vamos fazer. Dia seguinte, não, mas tem uma outra proposta aqui. É muito, né? Estão sendo concorridas. Então, a gente entende que, ok, talvez essa coordenação de produção, de fato, não conseguimos achar mulher. Mecânico também, temos pouco, mecânico de manutenção. Ok, talvez esses 2 cargos serem homens. Agora, ajudante de produção poderia ter sido uma mulher. E assim é feita esse estudo, nessa discussão, o trazer o dashboard, não para te trazer a solução, mas te trazer transparência para você entender o porquê que está acontecendo e acompanhar a evolução, é de extrema necessidade para a sua jornada da diversidade. Né? Você não vai conseguir ter essa discussão sem esse tipo de solução. Mesma coisa para o desligamento. Né? Às vezes fala, não, mas mulher não gosta de trabalhar na indústria. Será? Nesse nosso exemplo aqui, que é derivado de uma mistura de informações, mas que traz mais ou menos a realidade, veja que desligamento de mulheres, só uma aqui, analista de excelência manufatura júnior, e uma aqui. E aqui desligamento que eu digo, não sei se aqui não entra nesse dashboard, se foi a pessoa que pediu demissão ou se foi a pessoa que foi demitida, tá? Esse dado é mais sensível, ele fica dentro do dashboard de RH. Mas pessoas que saíram, independente do motivo, só 2 do sexo feminino, as outras, a grande maioria, de homens. Então, isso nos dá essa primeira leva de insights, de ideias de como a gente pode trabalhar, em que locais eu tenho dentro da empresa para trabalhar a diversidade, como está se comportando. Depois, e por último, eu tenho um quadro principal aqui, que onde que eu tenho mais oportunidade de trabalhar. Então, eu tenho aqui uma tabelinha que eu consigo ordenar pelos headers, aqui pelos cabeçalhos. Então, consigo, por exemplo, colocar em ordenação de quantidade de funcionários. Então, qual cargo dentro da empresa eu tenho mais pessoas hoje? Aqui eu não estou vendo cargos em aberto, né? Estou vendo pessoas hoje trabalhando. Então, eu poderia ter cargos em aberto, poderia ter oportunidades, são coisas que a gente pode acrescentar no dashboard, ainda tem muitas coisas para a gente colocar aqui. Então, poderia acrescentar aqui cargos que estão hoje atualmente abertos também. Mas nessa versão, por enquanto, não tem. O que eu tenho aqui já?
que eu tenho 58 pessoas trabalhando nessa unidade 1 como ajudante de produção hoje. Desses 58 ajudantes de produção, somente 8,6% é de mulheres, um percentual bem baixo, né? E aí a gente tem novas contratações nos últimos 12 meses. Então, considerando os últimos 12 meses, essas 58 pessoas, 20% delas, né, quase 22% dessas pessoas, são pessoas que foram contratadas nos últimos 12 meses. Então, mostra para a gente que, opa, eu tenho uma grande oportunidade aqui, está falando aproximadamente, acho que umas 12 pessoas, acho que é isso, 20, não, perdão, 20 pessoas. Enfim, matemática aqui, nesse momento de nervosismo e transmissão, não vai funcionar de cabeça. Mas eu tenho um percentual alto de pessoas aqui que eu posso contratar como mulheres, né? Que é essa diversidade que eu estou analisando agora. Então, poderia ter uma grande oportunidade. Outra que eu tenho aqui, operador de empilhadeiras. Olha, 18 pessoas hoje na empresa, nessa unidade, né? 18 pessoas nessa unidade, são operadores de empilhadeira. Nenhum é mulher, sendo que eu tive 11% dessas pessoas contratadas nos últimos meses. Opa, olha uma ótima oportunidade aqui. Vamos fazer um curso de capacitação para a cidade? Será que a gente consegue contratar um curso aí de empilhadeirista e fazer, sei lá, capacitar 10, 20 pessoas, ainda que não venham trabalhar na West Rock, ainda que venham, mas a gente vai abrir para a comunidade ali um curso de empilhadeiristas grátis, em parceria com alguma instituição, alguma escola, a gente faz esse curso e abre para essas pessoas poderem, para a gente abre para o público feminino, né, intencionalmente para o público feminino, ou para qualquer outra diversidade, será que está faltando pessoas pretas e pardas? Ah, não. Olha, dos empilhadeiristas, 61% das pessoas são negras. Então, para o curso de empilhadeirista, não preciso dar prioridade para pessoas negras. O que vier naturalmente está lá, não vão ser priorizadas para esse curso. Pessoas com deficiência, olha, operador de empilhadeira, 11% também. Então, não preciso, a nossa meta é 7, não preciso priorizar para este curso pessoas com deficiência. Pessoas LGBT, olha, não tenho, 0%. Então, posso priorizar para um curso de operador de empilhadeirista, vou priorizar então pessoas LGBTs e vou priorizar mulheres para fazer esse curso. Então, quando eu for publicar esse curso para a cidade, no jornal, no que for, eu vou falar, olha, esse curso tem preferência, né? Não é exclusivo, mas mulheres, pessoas LGBT, apliquem, venham mulheres trans trabalhar com a gente, aplique, você pode sim ser operadora de empilhadeira, você pode ser ajudante de produção, venham trabalhar com a gente. Então, é isso que a gente, é dessa forma que a gente pensa no dia a dia, para transformar a diversidade em algo, né, muito utópico, muito de projeção, em ações reais. A gente vê de fato onde que estão as oportunidades e como que a gente pode trabalhar isso, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que esse era meu último ponto. Dashboard de KPIs. Tem a luta. Falar da luta só por alto, porque esse é um trabalho em andamento. A luta quer dizer lista única totalizadora de ações, por isso que se chama luta. É onde a gente registra todas as nossas ações, tudo que a gente precisa fazer. Então, até então, o que eu estou mostrando nesses números anteriores? Estou mostrando contratação, estou mostrando base, estou mostrando a parte do D do DIEP, né, que é a atração de pessoas e permanência dessas pessoas. Na verdade, nem a permanência também, vai. Atração e permanência, de certa forma, exceto esse último agora, que é puramente contratação. Mas a diversidade era feita de outros aspectos, né? A gente precisa pensar na equidade. Quando eu falo do treinamento, de treinar a comunidade, de fazer um treinamento de empilhadeiristas focado em mulheres, a gente está falando de equidade, então é também equidade, só que a gente tem a questão do pertencimento também. Então, como que essas pessoas estão sendo tratadas? Como que elas se sentem? Elas sentem parte? Elas são tratadas com respeito? Elas são tratadas de forma... Elas conseguem dar o seu melhor dentro da empresa? E, novamente, sendo muito transparente, que a nossa missão aqui na UOL é ser 100% transparente. É claro que a gente tem casos onde isso não acontece. A gente tem casos de preconceito dentro da empresa, em determinadas áreas, pessoas ou lideranças que ainda têm esse comportamento inadequado, e é algo que a gente vai trabalhando, que a gente está nessa jornada de conscientizar todas as pessoas. O que eu posso dizer é que, assim, mudou muito nos últimos anos, principalmente, acho que no último ano, a gente foi muito forte com essas ações de capacitação,
de entender, de trazer essas pessoas para perto, de explicar de forma mais abrangente a diversidade. E a gente tem trabalhado bastante isso, que é a questão do pertencimento, da pessoa se sentir. E muitas dessas ações de treinamento, engajamento, desde coisas simples, de um brinde, né, de você transparecer de, olha, estou do teu lado, dos aliados, trazer as pessoas aliadas para perto, fazer uma cartilha, a parte de acessibilidade também, né? Falta uma rampa, falta o corrimão, falta alguma corrimão, não dá porque é NR, mas falta alguma adaptação para a pessoa com deficiência. Olha, nas nossas fábricas a gente pode colocar um aviso um aviso visual de alarme, né? A gente não tem hoje ainda. Então, a pessoa com deficiência auditiva tem que saber quais lugares ela pode trabalhar, porque se só o alarme ela não vai ouvir se for uma pena 100%. Então, tudo isso são pontos que a gente tem que trabalhar. Somando tudo isso, são milhões de investimento que a gente não consegue solucionar agora. São, né, a gente vai projetar para os próximos anos essas soluções, essas correções. Então, nem todos os nossos postos estão adaptados para pessoas com deficiência, nem todos os nossos postos, nem todos os nossos líderes estão 100% capacitados para serem pessoas que sabem trabalhar com a diversidade. É uma jornada que a gente está fazendo. O que eu estou mostrando para vocês aqui é o nosso plano, né, o que a gente tem aqui de construção, de ideia. E, bom, voltando na questão da luta, lá está registrada essas nossas ações, o que a gente tem ali do que foi levantado, do que a gente entendeu nessas rodas de conversa, nessas reuniões, nesses levantamentos, a gente assessment, o que a gente levantou. Tudo isso consolidado. Todos os grupos de diversidade fazem seus levantamentos, suas ações, e definem ali na luta e colocam isso. Então, a gente consegue acompanhar de forma unificada todo esse processo aqui, né? Então, de onde surgiu, qual a origem dessa ação, que grupo que levantou essa ação, qual que é o título, também se eu passar umas em cima, canal de denúncias, tá bom. O que é canal de denúncias? Olha, reforçar nosso canal de denúncias, entender o fluxo das denúncias, comunicação, dar conhecimento e visibilidade de como funcionam os canais. Então, basicamente, o que eles estão falando, a gente precisa reforçar mais, falar mais sobre isso, comunicar, colocar panfleto, explicar para as pessoas. É uma ação que eles têm de custo zero, pertence a nossos pilares. Então, nossos pilares é o pilar de DIEP, né? Para cada letra aqui a gente tem as divisões de como a gente classifica essas ações. Onde que surgiu isso? Foi surgindo uma roda de conversa. Qual a complexidade de fazer essa ação? Qual que é o prazo que nós temos? Então, quando que está previsto ser feito isso? Qual que é o custo e o status dessa ação? Então, para aí a gente tem diversas, né, ações colocadas que a gente pode trabalhar, que estão aqui planejadas, quantos por grupo, né? O que cada grupo levantou, quantas ações levantou. Isso tudo está associado, e daí é o próximo passo do nosso dashboard, associado com para associar com a base Ethos. Então, nós temos também, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Dentro da luta, aqui está a luta. Nós temos a luta, então aqui está a origem, né? Ali a gente está mostrando como dashboard, mas tudo isso a origem é um Excel. Então temos lá, e aqui nós temos o vínculo da luta com o ethos. Então, para cada ação, que eu tenho, daí, só fazer um parênteses aqui, não sei se você sabe o que é o ethos, né? O ethos é um instituto que faz esses levantamentos de comparação de mercado. Então, o ethos tem uma ferramenta que é o questionário ethos de diversidade. Cada questionário tem ali aproximadamente 100 perguntas sobre diversidade. E essas perguntas, deixa eu só abrir aqui separadamente. Só vou ocultar nossas respostas. Hide. Só para ficar mais fácil. Tá bom. Aqui eu estou mostrando o dado real para vocês, é por isso que eu ocultei nossas respostas, porque elas são dados sensíveis internos também. Mas aqui não. Aqui o que eu estou mostrando agora, esses são o ethos, né? Então o ethos vai falar, olha, a empresa declara seus valores e princípios de compromisso com a não discriminação e com a promoção da equidade de gênero. A empresa tem um plano de ação com foco. A empresa possui uma área ou instância responsável para garantir a implementação de ações da promoção de equidade. Essa área é liderada por mulher. E aí somando ao todo aqui, a gente tem acho que mais de 800 perguntas, se eu não me engano. Acho que deve ser 200 por guia, se eu não estiver errado agora. Mas acho que é isso, são acho que 200 perguntas por guia temático. A gente trabalha com 4 temas, né? Gênero, orientação sexual, ou sexualidade, né? Que inclui identidade de gênero também.
raça, etnia e pessoas com deficiência. Então, são os 4 questionários ali que a gente trabalha, os 4 temas, os 4 guias temáticos. E dentro de cada um deles tem aí um monte de pergunta que a gente utiliza como base, a gente chama de base ethos, né? Então, ethos, na verdade, ele não é para isso, ele é um questionário para as empresas se autoavaliarem e colocarem ali as suas, fazer sua autoavaliação, né? E depois ele te dá qual que são os seus números, faz o cálculo e te compara com outras empresas. Então, você tem ali internamente, você consegue saber qual o seu nível de maturidade para cada uma dessas diversidades. E qual a nossa estratégia, nossa meta aqui? É utilizar isso como ferramenta de acompanhamento mensal dos nossos grupos de diversidade. Por isso que na luta, todas as nossas ações que a gente levanta, ou quase todas, né, as que fazem sentido, elas têm um link com a base ethos. Então, fala, olha, a minha ação aqui, ML0, tal, ela vai estar lá na base ethos com o número, essa daqui, base ethos número 0735. Então, eu faço um link dessa ação com a minha base ethos, e aí, no momento que eu fechar essa ação na luta, eu mudo aquela minha resposta, que antes eu tinha falado não nesse questionário ethos, agora mudou para sim. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse colocado, olha, a empresa tem procedimento de gestão de risco estratégico, financeiro, regulatório, reputacional e operacionais relacionados a seus impactos de curto e médio prazo nas questões de gênero. Então, por exemplo, poderia ser não antes, aí a gente detectou esse gap, foi lá, trabalhou, mudou para sim de um mês para outro, e agora eu já tenho no sistema, vou ter, né, ainda não tenho, uma nova nota calculada. Então, minha média ethos era 4,2, agora esse mês o grupo Baobá, por exemplo, mudou e conseguiu agora no 4,3. E eu consigo assim, mês a mês, ir acompanhando, então, o quanto meus grupos de diversidade estão trabalhando com a diversidade. Isso porque nossos grupos de diversidade, eles não são apenas grupos de afinidade, eles são grupos de trabalho. Então, eles têm atividades, né, dentro da empresa, eles executam esses levantamentos, essas análises, eles definem os comitês, eles definem as participações, as ações que precisam ser feitas, executam essas ações, viajam nas plantas para fazer roda de conversa e tudo mais. E uma dica que eu dou, que foi uma coisa que a gente sofreu muito no começo com o Ethos, era até para o Ethos estar aqui com a gente nessa reunião também, mas por questões de agenda, estavam falando da COP 27 também, daí acabou que não conseguimos casar as agendas para o Ethos participar aqui com a gente. Mas uma dica que eu dou do questionário, falando de forma mais simples, é que assim, ele muitas vezes eu pensando em utilizá-lo como ferramenta e não como autoanálise, a gente não fazia sentido ou ficava muito confuso. Então, por exemplo, aqui um exemplo bem legal. A empresa declara em seus valores, ou às vezes fala, a empresa considera, tem alguns aqui que falam, a empresa realiza, aqui, a empresa considera cenários de longo prazo, blá, 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 blá. E eu falava, nossa, mas o que é considera? Considera, a gente falou na reunião, então a empresa considerou? Eu mandei um e-mail sobre isso. A empresa considerou? Ou tem que estar escrito na política para dizer que a empresa considera. O que é o considerar? O considerar não está específico, não é especificado. E daí, voltando com a Juliana do Ethos, mas não está escrito, né? Como é que eu sei o que é considerar? Estou muito confuso. E o Ethos esclareceu, falou, olha, Zé, é uma autoanálise, é um self-assessment que eles chamam, né? Uma autoanálise. O considera é você, empresa, você, o Westrock, que vai dizer se aquilo que você fez é ou não considerar. Se para você mandar o e-mail é ter considerado, você considera. Se para você mandar e-mail não é suficiente, você não considera. Então, é uma autoanálise, é para você comparar com você mesmo de um ano para outro e a sua própria jornada, a sua própria evolução. Agora entendi. Eu estava querendo que viesse essas respostas do que é considerar, o que é realizar, e não é esse o intuito do Ethos, né? É uma autoanálise, por isso que vem nesse formato. Você considera ou não de acordo com o que você considerar. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.